Sejam bem-vindos, amigos do esporte. Está no ar na Rádio Fritura 107.1 FM e radiofritura.com, mais um Arquibancada. Hoje, 14 de junho de 2017. E está aqui comigo hoje ela. Que posição que você está em campo? Atacante, meio campo? Meio, vai. Nossa camisa 10 aqui, Camila Andrade. Uhul, acertou meu nome. E aí, galera? Aleluia, até que enfim. Tudo bom? Tô bem, e você? Vamos que vamos. E aqui do meu lado esquerdo, ele é o Romero, camisa 11. Zagueiro central hoje. Ah, é? É, vou dar na perna hoje. Tá certo. Thiago Freitas. Aê, sejam bem-vindos para mais um Arquibancada aí. Tamo Isso junto. aí. Vamos, que hoje tem muita notícia. Vamos já começando a falar aqui no nosso Arquibancada Geral do jogo da Seleção Brasileira, hein? Que Sim. jogou aquele amistosinho, né? Sim, Mais ou menos. Eu lembrei o nome do jogador, é Cahill, camisa número 4 Jogou da no Austrália. Chelsea já, Carrio. Bom pra caramba. Isso, camisa Ah, é? Ele é australiano? camisa Sim, número eu 4. acho que é ele, né? É, australiano, Gary jogou... Carey. Eu acho que ele é inglês, esse Carrion. Cahill. Ah, Carrio. Não, Cahill. C-A-H-I-L. Olha, hein? Cahill. Ah, não Olha, sei, acho que Carrio. pode ser. Ué, sabe ou não sabe? Você deu Gary informação Cahill. aqui. Então tá bom. É. Se for Se o é Gary ele, Carey, sim. Mas e aí, o que falar do jogo do Brasil que teve um gol relâmpago aos 10 segundos? Já Diego começou, Souza, né, cara? já começou alucinante já. Diego Souza. Não sei se o Diego Souza ele é centroavante ou meia. Não sei se ele é lateral. Não sei se ele é zagueiro. Eu não sei. Eu só sei que ele joga muito. No esporte ele joga muito. No Vasco ele jogou muito. No Palmeiras ele jogou muito. E eu queria muito ele no meu... No São Bento? No meu... Ah. É, pode ser. Sem clubismo. Por Hein? que não? Sem clubismo, nada. Não, Aqui joga muito e jogou muito também no jogo. Tanto é que fez 2 gols e fez um gol aí impedido também, que deram impedimento aí pra ele. Isso. Mas ele fez aí um gol aí, 2 gols importantes. Não sei se ele cava a escalação pra seleção, porque infelizmente ou felizmente temos Gabriel Jesus, né? Não, esse é o titular. A questão é, ele cabe entre as reservas da seleção? Então, eu acho que ele seria um reserva imediato aí do Gabriel. Não sei. Concordo. Quem que estaria correndo por fora hoje? Um Henrique Dourado? Um Jô? E aí, Camila? Firmino? O que você acha? Putz, Jô e Dourado é uma duplinha boa, hein? Estão merecendo, né? Uma chance, Tô né? merecendo. Acho que o... Não vai falar Lucas Prato que não pode. Não, Eu acho que o Medina não gosta. O Medina tá nos ouvindo aí. Acho que o Medina não gosta do Henrique Dourado. Ou é o Medina ou o Key, um dos dois. Ah, é? Que não gosta do Henrique Dourado. Então acho Não, que o eles Jô... gostam sim, eles Eu escalam adoro. no cartola. É, ele pontua bem no cartola. Então. Acho que o Jô encararia essa reserva de luxo aí do Gabriel Jesus. É o Porque nosso ia ser reserva artilheiro. de luxo do Gabriel. Não, com certeza. O time titular já tá bem formado na cabeça do brasileiro, na cabeça do Tite. Quem vai correr por fora agora é os reservas. Sim. Com certeza. O jogo em si foi muito bom. Eu gostei de ver a seleção brasileira jogar. Eu gostei do modo como jogou. Eu gostei da atuação dos reservas. Eu achei que foram Rodrigo Caio jogou, né? consistentes. Então, eu ia perguntar pra senhorita Camila o que falar do Rodrigo Caio na seleção, porque no São Paulo não é o mesmo Rodrigo Caio. Então, cara. Monstruoso na seleção. Jogou bem na seleção. Ele joga muito bem, mas no São Paulo ele dá umas vaciladas, né? Monstruoso. Muitas vaciladas. Perde, tipo, totalmente o futebol que ele tem na seleção, cara. Pois é. Triste. Vamos esperar nas próximas, né? Convocações, ver se ele continua entre os convocados, né? Porque zagueiro tem já alguns já bem pré-definidos ali já, né? Olha, eu falei que o time titular tá bem escalado. Eu acho que tem uma posição que a gente não sabe. Goleiro. Não, eu concordo. O Alisson não vai ser titular da Copa, que o eu acho. Diego Alves ele merece essa posição. Não, mas o Diego Alves foi convocado agora. Não dá pra cravar que ele é titular da seleção. Não dá pra cravar, mas eu acho que seria justíssimo. Não, Seria ao meu justíssimo. ver, eu gosto dele. E o Alisson como reserva. Pra mim, Alisson nem vai. Eu não tô nessa ideia aí de que
de que o Cássio, de que algum goleiro aí no futebol brasileiro deva ir. Assim, um pouco o Vanderlei. Um pouco. Não, também um pouco. Mas tirando esses, eu acho que nenhum aqui que joga no Brasil mereça estar na seleção brasileira. Eu acho que o Diego Alves é justíssimo, é Diego Alves mesmo, né? Isso, Diego Alves. Eu acho justíssimo ele estar na seleção. Pelo que eu vejo, pouco que eu vejo dele, eu ouço muito bem. Enfim, mas assim, a seleção voltando aí, a questão da seleção, a seleção jogou muito bem. Os 3 zagueiros foram muito consistentes. O Davi Luiz fez uma excelente partida. Pra mim. Prefiro ainda o Casemiro porque ele jogou como se fosse o Casemiro. Ele não jogou como um zagueiro recuado, ele jogou ali como um segundo volante. Ainda prefiro o Casemiro. Mas enfim, o time inteiro eu acho que jogou muito bem. Aí no segundo tempo fez as alterações que tinham que ser feitas. Nosso camisa 10... Maestro entrou no jogo, infelizmente não teve uma oportunidade de fazer um golzinho, né, senhor Rodriguinho? Pois é, né? Mas foi um bom amistoso. E a Austrália que viajou acompanhou agora para a Copa. O amistoso, Camila? Não. Peguei VT, né, gente? Assim, acordar às 7 horas da manhã, às vezes, pra só assistir. Acordado 6h30, pô, pra assistir. Nossa. Ô, louco. Fez aquele cafezão. Ô, louco. E mandou bala. Tá certo. Bom, falar também do NBA Finals. O Warriors campeão e já era. O que eu falei? O que eu falei? Foi uma série arrasadora, né? O Durant, ele tá numa excelente fase, cara. E lembrando que o Kevin Durant foi o MVP das finais, né? Não tinha outro nome. O Durant, ele tá numa fase sensacional. Ele tá jogando muito. Eu vi uns números aí do Golden State, que, se eu não me engano, só perdeu um jogo. Só perdeu um jogo nessas playoffs. Nos playoffs, né? Isso, só perdeu um jogo. Time arrasador, cara. E jogou muito. Jogou muito. Não dava pra ganhar realmente o jogo passado, porque foi na casa dos Cavs. E os caras jogaram demais. Então, tava uma discussão, assim, tava um tom de brincadeira, na verdade, mas que vale ressaltar, a turma, assim, muitos falando que o Warriors deu uma tirada de pé nesse jogo 4 pra poder não ser, às vezes, não ser campeão fora de casa e jogar o jogo do título em casa. Coisa que não tinha acontecido no título do ano retrasado. Eu falei, não sei, será que um time se arriscaria tanto assim, cara? Não sei, cara. Será que a confiança é tanta pra... Que foi bonita a festa. Mas eles estavam confiantes. Nossa, o time é muito bom, cara. É muito arrasador. Eles estavam confiantes porque o Durant, como a senhorita Camila falou, tá numa excelente fase. Não é de hoje. Então eles mereceram ser campeão porque jogaram demais. Acompanhou? Não. As finais, o Kevin Durant. Eu só pego VT de tudo, gente. Mas fala a verdade, né? Kevin Durant e Stephen Curry. Joguem essa dupla, hein? Mas meu favorito é o Durant. Sim. Ele é o cara decisivo. Foi o cara decisivo, né? Sim. Bom, notícias aqui também. Giovani chega ao Rio para assinar com o Flamengo. Mas... Giovânio. Eu falei quem? Giovânio. Desculpa. Você falou Giovani. Giovânio, aquele que era aí Santos e está hoje no futebol da China, chega ao Rio para assinar com o Flamengo, né? Exato. Mas o Flamengo disse que vai entrar na justiça porque no contrato dele de venda do time chinês colocou uma cláusula de preferência caso o Giovânio viesse para o Brasil. Tanto é que essa contratação aí, o Santos não queria deixar acontecer, né? Pois é. O Santos estava tentando barrar aí a contratação. E o que eu acho... Vai dar pano pra manga, eu tô achando, hein? Eu acho ridículo. Porque assim... O que? A cláusula? O Santos... A cláusula, esse lance de ficar atrapalhando a contratação, aquele lance do que a gente falou do fato lá do... Palmeiras atravessar. Do Palmeiras atravessar. Eu acho assim, o jogador saiu, foi embora, vendeu o jogador. Já era. Esquece. Por exemplo, se fosse nessa questão, eu tô chateado pra caramba porque o Bruno Henrique tá indo jogar no Palmeiras.
eu tô chateado pra caramba, porque o cara foi excelente no Corinthians. Aí eu não vou dar aquele de advogado do diabo nem nada, porém eu vou explicar mais ou menos o que acontece. Às vezes o clube coloca essa cláusula pelo seguinte: hoje os clubes estão fazendo uma manobra que é vender para por exemplo, vou usar o exemplo de agora que tá acontecendo, caso Richarlison. Ele provavelmente vai tá fechado a possibilidade de ele ir direto pro Palmeiras, certo? Porque o Fluminense não vai negociar. Mas o que acontece? Tá falando de uma ponte internacional. Isso, aí o que acontece? O Palmeiras entrou em negociação com um clube da Europa que quer contar com o futebol do Richarlison. E aí o time da Europa compra o Richarlison, dá pro Palmeiras pra jogar lá um ano e meio, e depois o jogador sai. Mas você não concorda que de qualquer forma... É uma manobra que... Então, é uma manobra feia. Eu particularmente acho uma manobra feia. E é por isso que o Santos fez isso, porque times do Brasil queriam levar ele. Tá certo o Santos de não tentar proteger o seu atleta pra não fortalecer às vezes um rival. Tá certo também. E aí o Santos tentou se proteger com essa cláusula de preferência. Porém, eu ouvi uma entrevista ontem de um advogado, ligado ao futebol. Então o advogado é só isso, direito esportivo. E ele falou que essa cláusula não tem como ser cumprida, não existe. Bem, que não tem como o Santos querer que ele volte só para jogar no Santos. Não pode impedir de jogar no seu país. E outra, tem um fator muito importante aí que a gente tá esquecendo, a vontade do jogador. Sim, que tem que ser primordial nesse caso. Se o jogador não quiser atuar no clube, quem que vai obrigar ele a atuar no clube? Pois é. O Lucas Lima não saiu daqui do Santos pra não ir jogar na China porque ele não quis. Sim. Porque ele não quis. E ele tá certo, porque às vezes o futebol lá, sei lá, é menos visto, a meta dele é a seleção. Mas, enfim, eu acho uma atitude feia. Eu achei uma atitude feia do Santos. Achei uma atitude feia do Palmeiras também. Porque, sei lá, cara, o jogador tá numa excelente fase lá no Fluminense. Atrapalhou toda uma sequência do Fluminense. Mas tem aquela também, o que a gente tá falando aqui nos programas passados é do mimimi, o futebol tá chato, isso, aquilo. Eu não sei se isso caberia dentro da discussão, mas... sei lá, eu achei que não foi uma atitude legal do Palmeiras, principalmente do Richarlison, porque é um trabalho. Se você tá defendendo esse trabalho, se você tá nesse trabalho, você tá vestindo a camisa do trabalho, certo? Sim. Aí do nada você fala, eu não vou trabalhar aqui porque outro lugar me ofereceu um salário melhor, mas eu tenho que ficar, eu sou obrigado a ficar aqui, né? Então, sei lá, eu não venho trabalhar hoje e deixo o meu trabalho ausente. Sei lá, eu não acho legal isso. Eu não acho uma atitude legal. Isso desanima mais ainda, né? A gente que torce pro futebol brasileiro. É complicado mesmo. Mas no caso do Santos, questão de Geovânio, eu acho que é um caso que não tem o que fazer. Ele vai assinar com o Flamengo mesmo. Já tá no Rio, né? Já chegou hoje. Como o Bruno Henrique já tá já tá certo com o Palmeiras já. Sim. Isso também era notícia aqui. Sim, bom, é que a gente não falou do Verdão ainda. Outra coisa também, outra notícia é o caso Inter com o STJD, que como nós prevíamos, né? Como já nós demos nossa opinião, inclusive o Thiago que cravou, foi só uma multa. Não foi nada, não foi rebaixado. Igual a turma ironizou no Facebook, parabéns Inter, pode comemorar, você ainda tá na Série B. Exatamente. E uma pequena multa de 720 mil reais. Pouco, né? Bem pouco, pra um clube grande. Dá pra gastar no shopping. Mas... resolve seus problemas? Nossa, totalmente. Mas se você for analisar seriamente agora, entre as 3 opções de punição que tinha, seria exclusão da Série B, a não contratação de jogadores e a multa que foi aí colocada em 720 mil reais. Foi a punição mais de boa, tranquilinha pro Inter. O Inter não tem que reclamar, não tem que recorrer, não tem que fazer nada. Paga a multa, segue o jogo, pensa na Série B, pensa só em campo, esquece fator extra-campo, porque a obrigação do Inter é voltar para a Série A e voltar sendo campeão.
Exato. Porque voltar segunda, terceira, quarta posição não é bonita, não. Pois é. E, né, além de não ter dado nada, ainda eu acho que essa punição saiu e ela vai ficar no esquecimento, porque nós não vamos ficar sabendo quem falsificou esse documento. Não, já foi comprovado que foi o empresário do Vitor Ramos, já foi comprovado. Não, mas não foi comprovado, ele foi... É que assim, na investigação, descobriram de onde chegou esse documento pro Inter. Mas aí que tá, ele veio adulterado do advogado do empresário do Vitor Ramos. E o que vai acontecer com esse cara? Então, aí o que acontece? O Ministério Público já entrou, lembra que eu comentei com você? Sim. O Ministério Público entrou com investigação porque viu indício de crime, não um crime só dentro do futebol, porque tem muita coisa aí dentro do futebol que passa aí e a galera nem tá vendo, mas foi indício de crime, se eu não me engano, adulteração de documento e crime por falsidade ideológica, não sei. São 2 crimes que o Ministério Público viu e que vai entrar ação, processo contra, sei lá, quem for responsável. E creio eu que vai ser punido. O Inter foi punido pelaquela velha história. Vou compartilhar sem pesquisar. A velha história que está acontecendo aí nas nossas redes sociais. A gente vê um título, né? E compartilha sem ao menos saber a informação. Aí acontece gerando informação aí errada, informação que não tem nada a ver, e a gente compartilhou. Foi a mesma coisa que o Inter fez. Foi a mesma coisa. Uma fake news. Exatamente. Então, assim, o Inter não pode reclamar da multa que tomou. Sim. Não pode. E no mundo do futebol também, essa multa é relativamente baixa, né? Não, é muito baixo. Muito baixo. Eles deram muito bem, cara. Mas gente... então, aí eu já também vou para aquele lado. O Inter tem que ser culpado por ter apresentado um documento que não sabia, a origem não sabia. Sim. Certo? Porém, como no mesmo tema não sabia que era falsificado, também não tem que ser tão punido assim. Como agora descobriu realmente que quem fez isso foi o empresário, né, do Vitor Ramos, a pena maior tem que ser passada para esse responsável. Não, mas peraí, foi a pena mais branda. Tem que apurar bastante também, né? E outra? Tem que apurar bastante antes de... Sim. Não, então, agora como você falou, foi comprovado que o Inter... não foi o Inter que... Das 3 penas que tinha, Cucão, ela foi a pena mais branda. Então o Inter tem que ficar pianinho. Tem que ficar não, o Inter sim, mas eu tô falando assim entre nós. Pra falar assim, como agora foi comprovado que quem fez... Adulteração de documento é crime, o cara tem que ir pra cadeia. Então o Inter não tem que responder sobre isso, né? Não, o Inter não. O Inter já foi penalizado pela parte dele. Sim, porque foi querendo ou não, ele repassou esse documento. Exatamente, repassou, é o que a gente tava conversando, repassou sem buscar informação. Então assim, gerou problema, gerou tumulto, enfim, foi penalizado por isso com uma pena branda dentre 3, certo? Foi punido, tranquilo. Agora o empresário precisa ser punido. Esse cara precisa ir pra cadeia. Se ele falsificou o documento, ele precisa ir pra cadeia. Como qualquer político, como qualquer cidadão de bem aí cometeu crime, precisa ir pra cadeia. Sim, com certeza. Isso daí ele vai... No mínimo, ele não vai trabalhar mais no meio do futebol. No mínimo. Esperamos, né? Sim. Bom, a gente tava falando sobre o assunto seleção brasileira. E aí, né? Toma essa cornetada, Thiago. Pode mandar aí. Henrique Medina mandou um áudio. Normal. Fala pessoal do Arquibancada. Hoje tive imprevisto, tive que vir parar aqui em São Paulo, mas estou acompanhando vocês na rádio. E logo de cara eu já quero dar uma manchete. Seu Thiago Freire, o senhor é um brincalhão, né? Quer dizer que o Diego Souza tem espaço no seu time e o Diego Costa não, né? Vai falar do Diego Costa. Abraço, pessoal. Tô ligado aqui em vocês. Ele não vai esquecer do Diego Costa. Tome essa cornetada, O Diego Thiago. Souza, senhor Henrique Medina, tem espaço sim na seleção. Diego Costa não tem. Primeiramente porque ele renegou a nossa seleção brasileira. Isso é verdade. Ele renegou a nossa seleção brasileira. Então, não, mas o fanfarrão aqui é o senhor Henrique Medina. Então se o Diego Costa seria a reserva do Diego Souza no esporte. Que reserva, cara. Que reserva. Nem? Diego Souza
Souza é mito. É mito. Faz 25 pontos no Cartola, 30 pontos no Cartola. Ele tem uma revolta com o Diego Costa. Eu acho que o Diego Costa decepcionou ele em algum time aí. Quem que é o porque Diego ele parece Costa? com o Diego Costa, né? Deve ser isso. Parece. Deve ser isso. Até Sósia. parece. Diego Costa. Abraço, aí. Medina. Bom, vamos seguir aqui para falar sobre o sorteio, né, da Libertadores e da segunda fase da Sul-Americana. É hoje à noite, né? Hoje à noite vai ser sorteado aí a segunda fase da Às Sul-Americana. 9, acho, né? Às 9 horas. Agora você me pegou, senhorita. Não- Você Camila não falou, tá falado, é às 9. Pois é, tá aí. falado. Enfim, vai ter o sorteio da segunda fase aí da Sul-Americana E da Libertadores. e da Libertadores também. A Sul-Americana, se eu não me engano, vai poder sair um Fla-Flu aí, se eu não me engano. Eu tava vendo aí. Pode uns sair vários confrontos brasileiros. clássicos, Inclusive na o Corinthians verdade. pode pegar. clássicos aí, né? Pode sair uns clássicos enormes aí do futebol. Vamos brasileiro. esperar aí esse sorteio, né, de hoje. E sexta-feira. sexta-feira a gente já chega com os confrontos aqui, Sim. envolvendo os brasileiros. Bom, outra notícia aqui também é o custo das Olimpíadas no Brasil aumenta para 41 bilhões. Fale alguma coisa primeiro, Camila, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Ah, não, deixa à vontade aí. pra Não, você. pode falar. Pode falar. Descasque, Pode descasque. Fale a sua opinião. Meu, Fale a sua opinião. primeiro de tudo, o Brasil está numa crise, entre aspas, e vai gastar 41 Não, gastou. Já gastou. Isso, já gastou. Já jogou. 41 bilhões. 41 apenas. bilhões. Em uma Copa. Não, numa Olimpíadas. Olimpíada, isso. Ressaltando Nossa, que se for ver a Copa do Mundo, então... Não, se Nossa somar- senhora, Nossa, gente. se somar... se somar dava além- pra construir outro país. Além dos estádios aí que tiveram obras superfaturadas, que não é só, fazendo uma ressalva aqui, todo mundo gosta de falar, não é só sobre a Arena Itaquera, todas as arenas têm problemas. Todas as arenas tiveram problemas com licitação falsa de contrato, com superfaturamento na obra, todas. Então, assim... Que enfim. aparece mais nos noticiários Arena Corinthians, porque quem fez o estádio foi a Odebrecht, né? Que tá envolvido nesses milhões de escândalos. Não foi só a Arena, né? Não foi só a Arena O que eles Corinthians fizeram. não basta ser piada, tem que entrar numas frituras dessa. Então, fale sua opinião, Cucão, porque, como eu disse, eu tenho muita coisa pra falar a respeito Bom, eu disso. acho que é muito roubo. Muito Vai roubo. desabafar. O nosso país tem que se educar muito perante a isso. As nossas leis têm que ser muito rígidas perante a roubo de dinheiro público. E só que isso não vai acontecer tão cedo, infelizmente. Mas vá lá, descasque sobre o assunto. Primeiro, Não muito, por favor, tem horário. Sim, fica tranquilo. Primeiro que eu tenho uma opinião bem forte sobre política, mas eu não vou debater aqui sobre política. Pra nosso outra programa hora. É de esporte. Mas dizem que futebol e religião não se discute. Discute sim. Discute sim, porque envolve todo mundo. Envolve o seu bolso, envolve o meu bolso, envolve o bolso de todos os ouvintes. Então é uma sacanagem 41 bilhões serem investidos ali em Olimpíadas e a gente não ter o retorno. Tudo bem, quer gastar 100 bilhões? Gasta, pode gastar. Quer gastar 200 bilhões? Gasta. Arrecada 300 trilhões de impostos, então tem dinheiro para investir. Tem dinheiro para o Brasil não estar em crise. O problema é, investiu 41 bilhões nas Olimpíadas. Qual que é o retorno que a gente tem disso? Nenhum. Então, porque os ingressos Nenhum. também são altíssimos os preços, né? Não, foram altíssimos, mas eu não tô nem querendo citar isso, eu tô querendo citar o fato do nosso esporte não ser valorizado. Gastou 41 bilhões, mas o nosso esporte não está sendo valorizado. O complexo olímpico no Rio de Janeiro está abandonado. Tá abandonado. Eu fui, por curiosidade, saber. A única coisa que vai ter lá hoje é Rock in Rio. Viu? Tá abandonado. São vários elefantes brancos. Sim. Desmontaram algumas arenas, remanejaram para outros lugares. Se eu não me engano, a piscina foi para um instituto. Mas o restante, 70% daquilo que foi construído não está sendo usado, não está sendo utilizado. Em vez de colocarem as pessoas para ir lá praticar esporte ou sei lá, pegar as crianças carentes, fazerem projetos sociais pra galera, sabe, criar essa vontade por praticar um esporte, não estão fazendo nada. E também tem atletas que não tem um local adequado, né? Atletas pra treinar. perderam patrocínio. O senhor, nosso excelentíssimo presidente da República, cortou patrocínio de vários atletas da Bolsa Atleta. E aí? Foram 41 bilhões que saíram do nosso bolso e foram pra onde?
Parei Realmente. de falar, senão a gente se estende aqui o programa inteiro, Cocão. Isso aí, uma outra hora a gente volta com esse tema principal aí. A gente debate durante 1 hora, ele não tem problema não. Vamos lá. Notícia agora de Fórmula 1, por quê? Porque a gente gosta também. Exato. Então, a McLaren que vem sofrendo por várias temporadas e agora nessa temporada o bicho tá pegando com os motores Honda. Exato. Ora explode, ora não tem rendimento. Exato. Ou seja, o casamento McLaren-Honda está por terminar. Já acabou, né? Game over. Não, ainda esse ano vai rolar. Não, mas é game over já. O contrato já vai ser até o final do ano. E aí rumores dizem, né, que para 2018 fechou não é rumores, não. Oficial? É oficial já. Fechou com a Mercedes, a né? McLaren Humilde fechou. Mercedes. A McLaren fechou para ter os motores da Mercedes na F1 2018. E aí vai entrar a polêmica. A Mercedes tem sua própria escuderia na Fórmula 1. Será que isso vai atrapalhar? Não, mas se for assim não vai, porque se eu não me engano a Toro Rosso, ela tinha motor Ferrari. Mas... a Toro Rosso, ela tinha motor Ferrari, tinha mas quem é Toro Rosso na história perto de McLaren? Sim. Mas assim, o que a Mercedes eu acho que vai avaliar aí é questão, por exemplo, exclusividade de motor. Então, o motor que eles fizerem no ano é deles. Sim. Certo? E o do ano passado, beleza. Eu acho que isso vai... Eu tô sentindo que isso dá polêmica, hein? Mas vamos esperar. Vamos ver. Se não tiver o mesmo desempenho... Porque, querendo ou não, McLaren, eu lembro de eu era pequeno assistindo Ayrton Senna e tava lá, Honda, né? Sim. Desde aquela época. Nossa, falando nisso, você falou desde pequeno aí, achei bonito o que aconteceu aí nessa corrida do final de semana. O Hamilton, ele atingiu aí uma marca histórica de pole position, né? Isso. Ele empatou, né? Ele empatou com o nosso eterno Senna. E só tem um na frente dele, que é o Schumacher. O maior de todos. Exatamente. E ele tem quantos anos a menos aí que o Schumacher tinha quando parou, né, com a Fórmula 1. Então acho que ele vai bater fácil aí esse... ele tá prestes a quebrar os recordes. Sim, ele é um piloto muito consistente, muito bom. E o que eu achei muito bacana da parte dele é que ele sempre foi fã do Senna. Sim. Ele sempre declarou aí abertamente que ele era apaixonado pelo Senna. Muitos que estão vendo a reportagem hoje em dia ficam falando que ele tá fazendo média. Não, ele falava antes de ganhar o primeiro título. Tem reportagem dele desde a época do kart, ele falando do Senna, ele homenageando o Senna. Ele gostava de falar do Senna, porque o Senna era um exemplo a ser seguido, né? Tanto é que o cara tá aí onde tá hoje. E aí a família do Senna, do Ayrton Senna, deu um capacete pra ele que foi do Ayrton Senna, cara. Sim. Eu achei uma atitude sensacional, ele se emocionou muito e eu acho que o cara aí sei lá, já tem meu apreço. Apesar de eu ser ferrarista, eu acho que ele tem meu apreço aí, não de hoje. Acompanha a Fórmula 1, Camila? Mais ou menos. Gosta do Hamilton? Eu gosto. De quem mais? É ótimo. Daquele cara lá que sofreu acidente, esqueci o nome dele agora. Sofreu acidente, tem vários. Não, aquele que sofreu acidente na neve, gente. O Schumacher? Isso, nossa, eu gostava dele pra caramba, cara. Ele é o maior de todos pra mim. Nossa, ele é muito bom, né? E também desapareceu agora, né? Na verdade, ele não tem mais notícias, né? Ele tá em estado... dizem, a família não quer dar notícia sobre ele, porque o estado... Dizem que o estado dele é vegetativo, né? Depois do acidente que ele sofreu lá na neve. Mas muitos rumores vegetativo. E nada de oficial. Isso que é duro, né? A família, ela não quer falar nada, né? A família, eles se fecharam e não querem falar nada. Uma infelizmente. Grande perda, né? Infelizmente. Bom, vamos fazer um rápido intervalo aqui. E já a gente volta para falar do nosso tema de debate de hoje, que é o doping, né? Exato. Final de semana estourou, né? Esse tema aí, né? Porque aquela empresa... A TV alemã ARD revelou aquele escândalo, né, que cortou vários atletas russos da Olimpíadas do Rio, né? E aí agora ela veio falando que tem casos no Brasil. Sim, e aí já envolve o nosso querido Tiger Woods também, né? Que tá envolvido aí também nessa questão de vários doping, atletas, né? De outros problemas também. Bom, vou soltar o comercial aqui, já a gente volta com esse tema. Até mais. Voltamos para mais um bloco de arquibancada. Uhul.
E agora é o tema do nosso debate, né? Doping. Não só doping, né? Todos os problemas aí que... Como eu disse no outro bloco, aconteceu que sábado estourou uma matéria, né? Sábado não, isso daí começou em 2015, se eu não me engano. 2015, 2014. Desse doping lá na Rússia. Foi uma agência, juntamente com uma TV lá da Alemanha, que denunciou atletas russos. E isso daí virou um escândalo e que tirou 80% dos atletas da Rússia das Olimpíadas do Rio. E essa polêmica gerou outras partes do mundo, porque começou a envolver não só a Rússia. E aí, sábado estourou aqui no Brasil falando de atletas brasileiros e outros atletas americanos. E nisso a reportagem citou até o Roberto Carlos, né? Sim, e eu acho que foi uma covardia. De Por quê? verdade, porque assim... primeiro que você tem que ter certeza de uma informação para você lançar ela, né? Principalmente sendo de pessoas aí públicas como o nosso Roberto Carlos. Segundo, em todos os meus quase 29 anos de existência, eu nunca ouvi falar de nenhum problema com o Roberto Carlos, seja aqui no futebol brasileiro, no Palmeiras, seja no Real Madrid, seja em qualquer clube por qual ele passou. E assim, eu creio que, sei lá, a Rússia pode estar usando aí desse problema que eles enfrentaram, do doping, como artifício também para culpar outros atletas. Eu acho que eles estão jogando aí no ar, deixando no ar que outros atletas também têm. Isso é óbvio que vários atletas, não só da Rússia, são pegos aí por doping, podem ser pegos por doping. Mas eu acho que a Rússia ela tá tentando fazer um sensacionalismo também em cima disso. Eu não creio que seja só uma investigação. Eu creio que tem uma investigação sim, mas eu acho que eles estão aproveitando disso para jogar no ventilador. Sabe, deixar no ar que várias outras pessoas são envolvidas, que não são eles, porque o problema principal do doping da Rússia é que o governo estava envolvido. O governo estava envolvido. Então, assim, é feia a coisa. É feia a coisa. Eles estão tentando dar uma apaziguada. Apaziguada? O governo? O governo, também, não, né? o governo da Rússia estava cobertando mesmo. Ele estava cobertando atletas, ou seja, estava envolvido, né, nesse uso descarado de anabolizantes e outras coisas mais que entram no doping, né? E bem escondido, né? E bem escondido, porque durou quantos anos? Durou muitos anos. Durou quantos anos isso daí? Então, sei lá, cara. Eu acho que... Pode ser que realmente o Roberto tenha sido, sei lá, ele possa ter usado aí de artifícios para se sobressair, possa ser que tenha vários atletas no Brasil. Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, só que eu acho que eles estão aproveitando disso para fazer um sensacionalismo barato aí e jogar no ar muita coisa aí que eu acho que não pode ser, pode vir a não ser verdade, então não sei não. No caso dos atletas russos foi comprovado. Sim, agora. Exato. Até comprovar essas outras acusações de atletas fora, né, dos Estados Unidos e do Brasil, acho que isso daí vai demorar para ser comprovado, hein? Eu acho que é igual você falou, é mais sensacionalismo do que verdade. Até porque na reportagem que eles publicaram, teve aquela atleta também, a Eliane Pereira, né? Que ela garantiu aos jornalistas que tomava e tal, e acreditava que era uma coisa legal. E ela falou que o médico dela ensinava como escapar dos testes, né? E falou também que teve encontro no consultório que ela fazia esse tratamento com um grande ídolo da seleção brasileira. E eu acho que, tipo, uma atleta brasileira não ia falar isso, né? Então, quem falou isso? A Eliane Pereira. Olha só, hein? Tá, mas espera aí. É aí que tá, tem que buscar informação. Eles lançaram essa informação no ar assim, e será que existe essa informação? Porque então. porque assim, é uma atleta nossa que tá falando isso.
Vocês não acham é que... estranho. Exatamente. Vocês não acham que se uma atleta nossa falasse alguma coisa dessa forma, o escândalo já não ia ser grande aqui no Brasil, que já não ia ter uma repercussão gigante sobre isso, ainda mais envolvendo um astro da seleção brasileira, porque futebol, o brasileiro come futebol, o brasileiro vive futebol. Você acha que se não falasse de um grande ídolo da seleção brasileira, alguém não teria ido buscar assim... Ah, sei lá, cara, eu acho que... Completamente estranho. Não, é totalmente estranho. Totalmente estranho. Eu acho que é mais sensacionalista mesmo isso. Sim, sim. Só que aí já envolve outros problemas, né? O doping não é só a exclusividade do futebol. Tem o nosso querido Tiger Woods também aí, né, Cucão? Então. Lançou... junto com essa matéria que a gente viu sobre o doping, né? Sobre essas acusações da TV alemã, também tinha o caso Tiger Woods, que... envolveu uma coisa bem maior do que só o declínio esportivo e pessoal dele, que foi o que é uma imagem de um ídolo. Exato. Porque entre 95, se eu não me engano, que ele entrou no PGA Tour, né, que fala? Que entrou no Campeonato Mundial de Golfe. Foi em 95 até 2008, se eu não me engano. Que foi onde ele teve a primeira acusação lá, que, se eu não me engano, ele bateu na mulher dele, né? Isso. Até nesse período foram construídos mais de 4.000 campos de golfe nos Estados Unidos. Sim. Para você ter uma noção. E isso daí é uma coisa gigantesca. E imagine, 4.000 campos. Então quantos clubes foram abertos? Quantos associados foram feitos? Quantas crianças não começaram a seguir o esporte porque via um ícone, um americano chamado Tiger Woods, que era o melhor do mundo no esporte, que batia fácil em qualquer um. Então, o que acontece com o declínio de um ídolo, né? Quando ele entra nisso daí de doping, quando entra a vida pessoal dele fica perturbada, e aí cai nisso daí de ele não praticar mais o esporte, né? Ser impedido. E aí o que acontece? No caso, Tiger Woods, ele parou, faz tempo que tá parado, ele tem a pretensão de voltar, só que voltou à tona esse assunto do Tiger Woods, porque semana passada ele foi preso de novo, né? Sim. Que ele foi pego, foi parado numa blitz, não sei, ou foi com um policial, e ele estava sem condições nenhuma de dirigir, sem documento. O declínio, né? Tava o que você tá comentando, loucão das ideias. Olha, e aí foi preso. Eu não sei o que acontece, eu não sei qual que é. É que assim, é um tema muito amplo. A gente falar da queda de um atleta, do declínio de um atleta, tem vários motivos, tem vários os porquês. Tem as pessoas que realmente buscam isso, buscam esse, sei lá, essa... Como que eu posso explicar? Buscam alguma coisa fora da sua rotina e faz porque gosta. A gente aí tem vários exemplos disso daí, vários atletas aí que buscaram coisas erradas e porque simplesmente foram lá por diversão, enfim. E como a gente tem vários outros casos também de como o Tiger Woods. Eu não sei se foi uma coisa que ele buscou, eu não sei se o dinheiro afetou a cabeça dele, eu não sei se a fama afetou a cabeça dele. Eu sei que assim, para você ser agredido primeiro por agressão e depois ter várias outras situações, alguma coisa acontece com você. Não é só um declínio, não é só uma opção. Eu acho que ele começou aí a ter problemas, e aí esses problemas foram aumentando, ele não conseguiu sair dessa situação e deu no que deu. Hoje ele tá causando um prejuízo gigante para os amantes do esporte. Sim, em números, né, que eu citei com você antes do programa, que mais de 500, quase 500 clubes de golfe nos Estados Unidos já fecharam desde o seu declínio. Não, só em 2016 fechou quase 500 clubes de golfe. E entre associados de golfe, ou seja, alunos ou pessoas que eram associadas com clube de golfe, foram 200 mil pessoas. É muita coisa, não? É muita coisa mesmo. E também o número de campeonatos, né, foi menor. Isso. Desde 1995, que foi o ano que o Tiger Woods entrou, né? Isso mesmo.
Complicado. Olha, eu de verdade... Pra você ver como tem consequências de um ídolo fazer coisa errada. Então, a gente tá falando aí de ícones, né? Mas se a gente voltar aqui pro Brasil também, a gente tem uns casos aí bem sérios também. Por exemplo, o Jobson, que a gente falou aqui no programa passado. Eu não sei o que acontece com esses caras, porque assim, eles chegam num nível tão grande, sei lá, num nível tão... Como que eu posso falar? É num nível tão gigantesco de sucesso, de fama, que eu não sei, eu acho que eles não sabem lidar, eu acho que os empresários não ajudam, só pioram, eu acho que não tem uma base por trás, porque assim, a gente vê grandes atletas aí, por exemplo, o Kaká. Sim. O Kaká é um exemplo de bom atleta, entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas aí. Porque o cara chegou no nível mundial de sucesso gigante, de fama gigante, ganhando milhões no Milan, sendo um cara sucesso da seleção, e ele não foi pra lado nenhum, nunca foi pego por doping, nunca foi pego por problema nenhum. Eu não sei o que acontece. Eu acho que depende muito do psicológico da pessoa. Sim, né? sim. O psicológico influencia muito, porque tipo, se ela tem muito dinheiro, pode ser que ela fique igual o Kaká, bem de boa, e pode ser que ela comece a fazer coisas erradas também, né? Igual o Jobson. Pela perseguição, alguma coisa do tipo. E no caso do Jobson ainda foi um agravante que não foi um doping de, por exemplo, anabolizante, um remédio que ele tomou pra ter benefício sobre uma lesão, alguma coisa. Não, o primeiro doping dele ele já foi como cocaína. Nossa. Logo de bem cara. leve, né? De leve. E daí em diante só foi piorando a situação dele, O né? Anderson Silva também foi pego no doping, né? Foi. O dele foi por causa de remédio. Então, olha que complicado. Por causa do remédio, um remédio eu acho que para o desempenho sexual, né? Se eu não me engano. Isso. Eita. Mas verdade. ele assumiu Eu isso. não lembro. Ele assumiu isso. Que O foi... John Jones que foi grave, que foi uma vez que foi remédio e teve outra vez que daí foi maconha, né? Isso foi droga, uma droga ilícita aí, né? Nossa. Porque tem várias lícitas e várias ilícitas aí, né? E... Tem que falar o nome já pra... Exato. Mas eu acho que ainda o pior, assim, que eles possam consumir é o anabolizante. Sim. Porque dá mais desempenho, Sim. Os músculos ficam mais fortes, então... Sim, muda a condição do atleta. E o que a gente tava falando aqui? Vamos entrar numa hipótese aqui que a gente brincou. E se fosse liberado o doping? Ia virar uma bagunça, como tudo, né? Aí não ia ter a questão do justo, né? Não ia ter a questão do justo. Porque assim, se tá liberado pra todo mundo. Certo? Não, mas aí não ia ter Porém, a questão do justo. Porque tem atletas que não vão utilizar de benefícios, tem atletas que não precisam disso, entendeu? Então eles estão em alto rendimento sem isso. Aí tem pessoas que vão precisar, sei lá, de um comprimido de testosterona para aumentar o desempenho dele, aí é totalmente injusto. Então não tem nem o porquê liberar. Nossa, um caso que eu vejo, por exemplo, no UFC, tinha certas substâncias que eram liberadas. Sim. Inclusive aquele tratamento lá de TRT, se eu não me engano é o nome. Que era o do Vitor Belfort. Isso, do Vitor Belfort. Que ele é repositor de hormônios. Hormonal. Entendeu? Então não é um doping de desempenho, nada. É um pouquinho mais doping... pra ganhar massa também. Isso, é um tratamento de reposição, porque ele já tá mais velho, ele já tá com 40 anos e ele não consegue se recuperar dos treinamentos como antes. Então ele fazia esse tratamento para sempre estar recuperando os hormônios dele. Porém, foi proibido. Desde a proibição disso, se você ver a foto do Belfort naquela época e a da última luta, nossa senhora, comentar isso agora. É gritante a diferença. Brutal a diferença. É gritante. É brutal. Ele nessa última luta que ele teve agora no UFC 212 e ele no início aí da carreira dele, ele era monstruoso. Ele era gigante. Agora eu assisti a última luta dele no UFC 212 agora, cara, ele parece uma criança. Ele parece uma criança, murchou. Ele murchou demais, cara. Murchou total. E assim, ele não é mais o lutador que ele era.
Sim. Eu Sim. sei que vai ter um monte de gente aí me criticando, um monte de gente me xingando, Não, mas ele não é mais o lutador que ele era. Essa luta que ele teve agora, essa luta passada aí, ele embaçou todos os rounds pra ganhar. Porque ele sabe já que ele não tem mais a condição que ele tinha antes também. Então acho que ele partiu pra isso aí. Porque antes ele era explosivo, ele era aquele cara que ia pra cima, que não dava espaço pro adversário. Mas hoje já não. Hoje ele já é aquele cara técnico que fica esperando, que morna a luta. Tanto é que o pessoal vaiou muito a luta dele no UFC 212 agora. Pois é. Eu acho que nesse caso deveria ser liberado, né? Principalmente pros mais velhos. Porque perde muito o rendimento. O tratamento hormonal? A reposição, no caso, isso, né? Só a reposição. Seria Não sei. Deveria ser, pelo menos, controlado, né? Uhum. Então- Dependendo de uma certa idade, assim, a pessoa pode começar com isso. Eu acho que seria justo. Pois é. Eu acho Ou então fazer o que o Vitor Belfort sugeriu aí e que tava rolando aí na internet. Ele tá querendo criar uma liga dentro do UFC só para atletas veteranos. Seria legal Só também. para atletas com certa idade aí. E que seria justo, no caso, né? Seria justo, uma coisa legal de se ver. E ele falou também, seria algo que os fãs do esporte, né, do MMA, iriam gostar muito de ver, porque eu, por exemplo, eu gostaria muito de ver gente que já parou de lutar, por exemplo, o Brock Lesnar, lembra do Brock Lesnar? Cara, eu adoraria ver ele voltou esse ano. Então, mas ele E voltou também foi pego no doping. Voltou pro UFC. Voltou. Então, E na cara, primeira luta já pegaram no doping. já. então, esse é o problema. Eu acho que Porque não aguenta, não adianta esses caras. eu acho que seria sensacional. Eu queria ver de novo a Uma Tito liga. Ortiz Imagina. voltando Imagina sem diferença de peso agora. Isso, Sim, igual era antes. Um lutando contra o outro, cara, seria sensacional. Não, mas assim, isso daí já pode existir, porque as lutas são casadas. Entendeu? Quando tem uma luta Então, espetáculo, ela pode existir. A questão é que ele quer criar essa liga, ele tá fazendo Pra esse maiores lobby. de 40 anos. Isso, mas pra quê? Pode ter só um cinturão. Ele quer, Pode ser. ele quer pode que ser. tenha um cinturão específico pra categoria Pode ser, idoso. Pode ser, mas eu acho que seria legal, cara. Não, seria. Seria uma categoria a mais de exibição, sei lá. Seria sensacional. Mas enfim, então assim, são atletas que são fora do normal, foram atletas incríveis que foram pegos no doping. Aí você falou, né, o Brock Lesnar, Belfort, e aí a gente vai para os outros esportes, né, o Tiger Woods, a gente vai para o futebol mesmo. Aí tem outra questão aí do doping também, que eu acho uma sacanagem, que assim, aqui no Brasil a gente tem um sério problema que as coisas não são feitas bem feitas. Sim. Né? A gente teve recentemente o caso do Alexandro. A gente teve o caso do Alexandro. E pegaram ele, né, por doping, mas era porque ele tava usando um shampoo pra... Não, foi um falso doping, porque ele foi investigado, punido. Exatamente, ficou afastado do futebol. Poderia acabar com a carreira dele, porque ele já tá afastado do futebol. Já tá velho o sim, futebol. Sim. E aí o doping voltou atrás e falou: a gente errou. E aí Sacanagem. E aí envolve muitas outras coisas. Envolve a família do cara. Eu vi uma entrevista do Alexandro falando que o filho dele perguntou pra ele: pai, por que você não tá jogando? Pois é. Cara, imagina, são várias coisas. Então assim, as coisas, desde o que a gente começou a falar aqui do nosso tema, eu acho que precisa ser tudo bem investigado. Precisa procurar realmente a informação correta, porque o que a agência lá da Rússia fez, pra mim, é puro sensacionalismo. Não passa disso. Não, no caso atual agora. Sim. Quem tá incluindo outros países. Sim, exatamente. Não, foi a TV alemã. Exatamente. O que eu tô falando no caso, a Rússia foi punida porque foi comprovado mesmo. Não, sim. Então, eu tô falando que precisa se investigar todas as outras coisas que existem. Por exemplo, eles jogaram no ar que o Roberto Carlos tá envolvido, que uma atleta brasileira falou que se encontrava que um cara da seleção brasileira instruía ela. Peraí,
Entendeu? Quem instruía era o médico. Ela falou que esse mesmo médico era médico de um astro da seleção brasileira. Da seleção. Eu não sei, não. Complicado, cara. Hein? Eu acho. Mas aí foi a menina que falou. Aí não. já. Então, não. Se falou ainda. Não, exatamente. Não é que ela falou. É que eles falaram que ela falou. Então é aquela questão que eu levantei com você. Será que ela realmente falou isso? Porque eu acho que uma atleta nossa falou isso. No Brasil ia dar um rebuliço tremendo. Mas o Comitê Olímpico Brasileiro, junto com outros órgãos, já estão apurando isso daí, né? Sim, e outra, se acontece caso aqui no Brasil, a gente sabe de todos os casos que acontecem dentro do nosso esporte. A gente teve o exemplo da Joana Maranhão, da nadadora olímpica. E essa daí acabou a carreira mesmo depois Exatamente. do acontecido, né? Exatamente. Complicado. Exatamente. Vamos ter que apurar mais sobre esse assunto. Realmente é polêmico, mas vamos... cenas para os próximos capítulos, né? Não tem uma conclusão. Não tem aqui uma opinião formal ou final que a gente chegue pra falar que isso é errado ou não. Não, errado é. A gente tem que falar que hoje a lei proíbe. Exatamente. Então, por favor, gente, vamos. Mas a gente precisa. A gente não tem uma opinião do que. A gente não pode acusar ninguém. Sim. A gente não pode condenar ninguém. E outra, tá na nossa lei, né? Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Diz a lei. Vamos para um rápido intervalo aqui e já a gente volta para debater os nossos clubes do coração ou não. É sim, sempre. É o coração dos ouvintes aqui também. Isso aí. Até mais. Estamos de volta, hein? Musiquinha gostada de se ouvir. Muito nostálgica, hein? É da sua época, Super Nintendo? Sim. É? Joguei um pouquinho, né? Você é muito novinha. Como assim? Acho que você voltou no tempo. Você tem irmãos, irmãs? Eu tenho um irmão de 26 anos. Então você jogou o dele. Não, mas ela não jogava, né? Eu acho que ela quebrava os cartuchos, né? Lógico que não. Gente, tinha que assoprar ainda, né? Olha o preconceito. Isso, Deus. Não, ela não assoprava, ela babava nos cartuchos. Olha o preconceito, cara. Ela era nenenzinha, pô. Não, esse Thiago é demais. Se defenda. Ai, é isso aí, estamos de volta. E chega de ladainha, vamos logo pro assunto aqui, ó. Vai ganhando azulão. São Bento que entrou em campo nessa segunda-feira às 9 da noite. De muito frio, inclusive. De muito frio. E nossa representante Camila Andrade, é isso? Acertei de novo, cara. Que legal. Imitando hoje. Nossa representante foi lá assistir para acompanhar esse jogaço de 0-0. Que tem pra nos dizer Camila Andrade? Então, no primeiro tempo o São Bento estava bem apagado, né? Deu mais Botafogo do que tudo. Eu achei que também o Anderson Cavalo, certo? Cavalo. Estava muito mal no jogo. Nossa, segura! Nossa, que é isso? Segura! Tava muito mal no jogo, ele pecou bastante nessa partida. Aí até tava dando mais o Botafogo, né? Tava colocando mais a bola perto do gol. E o São Bento também tava ruim no contra-ataque. Porque assim, o time ele tava no centro. O time todo tava concentrado no centro. Aí quando eles tinham uma oportunidade pra estar atacando a bola no gol, que era o contra-ataque, né, gente? Sim. Eles não conseguiam porque não tinha ninguém à frente pra pegar a bola, entendeu? O time não estava compacto para jogar. Isso, eles estavam muito distanciados. Estavam distanciados e estava todo mundo na retranca. Isso aí. Enfim, fiquei bem triste com o 0-0, porque eu morri de frio lá naquele lugar. Mas foi bem legal, a torcida estava bem presente. Eu acho que tinha cerca de uns 1.000 torcedores, mais ou menos. Vamos prestigiar nosso Bentão, hein, galera? E vou tocar nesse assunto aqui que a gente sempre falou. Sempre, desde o comecinho do ano aqui a gente começou a fazer o arquibancada. Eu comecei a fazer o arquibancada. A gente sempre toca nesse assunto. Que quando o São Bento vai passar na televisão,
Então, as cabines ficam do lado da torcida do São Bento. Sim. E aí filma a torcida visitante, tá 3 gatos pingados lá. até que tinha bastante, sabia? Tava com Mas- a faixa, assim, e tal. Não, mas na televisão parece nada. Parece nada, é horrível a imagem. Aí, por que não colocar a torcida do São Bento lá daquele lado, né? Então, É estranho. é bem melhor, tem mais... É porque assim, agora eles falam que não dá pelo fato do São Bento hoje vender o seu sócio torcedor e tem o plano lá das cadeiras, né? Falando E do em lado de lá não tem sócio-torcedor, cadeira. Falando em sócio torcedor, meu Deus, travou. Sim. Teve alguns, acho que uns 4 ou 5 que foram bater pênalti no intervalo. Uma promoção, né? Isso, eles estavam disputando o pênalti, aí ficou entre 2, aí acabou o tempo do intervalo, aí não sei como ficou, quem Acabou ganhou. a promoção? Não sei quem ganhou, acho que eles tiraram em Pavar lá, sei lá eu. Mas foi bem legal. Você viu falta de vontade do time do São Bento em jogar? Ou não? Eu acho que sim. Eu Você acho que viu? sim. O frio pesou. Eu acho que tava pesando mesmo, porque... Não, mas... Enfim, né? Eu acho que o segundo tempo também foi mais equilibrado, mas não fizeram um gol. O fim do segundo tempo eu achei bem interessante, que eles estavam com mais vontade de jogar, parece. Daí tacaram porque mais o a jogo bola a tava- gol. O jogo tava acabando e... Exatamente, tentaram dar uma justificadinha, Eles deram assim. um ânimo jogando e um ânimo correndo um pouco mais. Isso aí. Gente, sabe o que eu tava reparando? Eu sou meio míope, assim, mas... Sim. Mas deu pra perceber. O número 14, eu esqueci o nome dele. É alguma coisa com J, eu acho. Número 14. Do São Bento. Do São Bento, é reserva. Não- Ele entrou no É que a segundo escalação não é tempo. fixa, então é difícil a gente ver. Não vi, não sei mesmo. Ele entrou no segundo tempo. Gente, ele é muito parecido com o Jô. Não no futebol, é claro. Mas de aparência. Será que foi o Love? Eu acho que pode ser. Será que não pode foi o ser. Love que... Pode O ser. coice lá, o coice do amor. Não, A junção A do junção, cavalo exatamente. com O Love vai ser o coice do amor, segundo o nosso Coice do amor, Henrique Henrique Medina aí. Só Henrique Medina pra inventar Nossa, essas mas é coisas. muito parecido, percebam, gente. Boa. Bom, eu assistindo pela televisão, assisti pelo Esporte Interativo, né? Poxa, velho. Minha mulher teve que acordar eu. Que o jogo sonolento, cara. Tava frio mesmo. E, nossa, não saía dessa meiuca que a Camila falou Então, mesmo. pelo- A bola. Pelo que eu vi aí Complicado. do jogo, o São Bento fez o típico jogo que o São Paulo atualmente estava fazendo, né? Que era aquele pessoal com a calça jeans molhada em campo, joga bola, toca bola e é Mas o isso, São é Bento- aquilo. São Paulo pelo menos faz gol, né? O Botafogo também é a mesma coisa, tava lá só pra, sei lá, só pra bater uma bolinha de amigo. Ah, mas o São Paulo tem um pouco mais de ataque do que o São Bento, né? Olha, Pelo eu- menos. Sim, só foi uma alfinetada, Ele mas, adora. Você mas que estava lá enfim. no estádio, pela televisão, eu achei que os lances assim que eu vi de quase gol mesmo, assim, acho que foi do Botafogo. Sim. Tava atacando bem mais a gol também. Eu não achei assim que o São Bento chegou muito perto assim de sair o gol. Não, teve pouco. Eu acho que teve um lance só que chegou bem perto, mas daí lançaram a bola errado, algo assim. Tava bem pertinho mesmo, era pra ter feito. Mas aí tocaram a bola errado Você lá quer falar? e desperdiçaram. Quer falar a escalação aí que o São Bento entrou em campo? Pode falar. Não coloquei. Você não colocou? Não. Como assim, Cucão? Coloquei dos outros. Como assim, Cucão? Então agora você quebrou minhas Sim. pernas também, Cucão. Ó, eu acho que Ou- tava o Cavalo, o Branquinho tava também, se eu não me engano, que saiu no segundo tempo, porque ele tava machucou. Ah, eu dei a escalação que o programa O passado. Branquinho machucou? Sim. Foi o programa passado. Acho que o Edno também tava, né? Busca aí pra você ver na pauta. Não, o Edno não. O Edno tava no Botafogo, acho. O Edno era do Botafogo. O Edno, Até Moraes. confundindo, cara. Moraes, saudades. O Saudades. Moraes jogou bem, sabia? Saudades. Jogou bem? Não, mas ele joga bem. Ele é traíra, mas ele joga bem. Você tá me ouvindo aí, Moraes? Então, você é traíra, mas você joga bem, tá bom? Igual eu falei assim, eu tava brincando de a turma pegar no pé dele, né? Falar, ô, traíra, mas só que quando ele fosse substituído, dá vontade de aplaudir ele, porque ele Não, jogou é. demais no Bentão. Não, ele Obrigado, Moraes, era pra você ter continuado. é traíra, mas enfim, ele joga bem. A escalação do São Bento aí foi com o Rodrigo Viana, o Muriel, o Rafael Tavares e o João Paulo.
o Marcelo Cordeiro, o Fábio Bahia, o Felipe Manuel e o Maikson Souza, o Judson, o Everaldo e o senhor Anderson Cavalo. Nossa, Everaldo, lembra? Esse Everaldo correu, hein? Jesus amado. Eu acho que ele era o 7 do São Bento. Nossa, esse correu. Esse correu que chegou o segundo tempo. Segundo tempo, eu falei, nossa, se o Paulo Roberto não tirar ele vai morrer, cara. Eu acho que o Paulo Roberto, ele precisa dar uma injeção de gás aí no Bentão, porque se o Bentão ficar nessa de empatar em casa, voltando seriamente aqui a debater o futebol, eu acho que se o Paulo Roberto não insistir mais com o time, não cobrar mais o time, se empatar, não pode empatar em casa, cara. Não pode mesmo. Ainda mais com a torcida totalmente presente. Exatamente. O pessoal tava gritando bastante. A organizada tava incentivando, isso, estavam lá. Sangue azul. Incentivando bastante e não teve gol. Então, pois não pode empatar em casa. Não pode. Tem que ser 1-0. Se bem que o Botafogo, de todos os times que enfrentou até agora, o Botafogo foi o melhor. Então, tava bem forte também. Tá ali, né? Tá ali. Botafogo junto é forte. Com o São Bento. Eu acho que tinha que ter sido pelo menos 1-0. Entendeu? Porque empatar em casa é complicado. Não, é complicado. Agora vai ter que recuperar isso fora. Exatamente. Isso que complica. Daí... Exatamente. Mas vamos ver. Vamos torcer pro São Bento nas próximas rodadas aí. Final de semana tem rodada, né? De novo. Sexta-feira a gente traz mais aqui sobre o nosso querido Bentão. Mas agora vamos falar dele, do time da nossa querida Camila. Melhor time. Ui. Deixa eu me abster aqui do... Vamos lá. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és... O que você achou desse hino linda. Cantado por Dinho Ouro Preto? Maravilhoso, gente. Nossa, salve meu tricolor paulista. Como eu tenho uma versão aí do hino do Santos, eu tenho uma versão aí do hino de São Paulo, mas infelizmente... Lá vem, né? Lá vem. O horário não permite. O horário não permite. Ainda bem, né? Infelizmente. Não, até permite, mas se eu sair aqui da rádio, eu vou ser espancado, então melhor não. É melhor não. Ainda bem que você sabe. O São Paulo que vai entrar em campo hoje às 7h30, mais conhecido como 19h30, lá na Ilha do Retiro, né? Contra o Sport. Vai ser Sport São Paulo. E já vou falando logo de cara quem tá de fora no time de São Paulo. O Bruno teve um entorse no joelho esquerdo. Bruno? Isso. Denis, uma tendinite no ombro esquerdo. Denis que nunca entra. Esse daí pro São ainda Paulo se machuca. Tá tranquilo. Reforço. Tá tranquilo. Outro reforço é a não entrada de Buffarini, que tá com estiramento no músculo posterior da coxa. Morato, que fez uma cirurgia no joelho, né? João Schmidt, um entorse no joelho esquerdo. Thiago Mendes, entorse no joelho direito. Michael Suel, que tá fazendo reforço muscular. Caramba. Acabou de chegar, mas tá tudo bem, né? Estão poupando ele. Araruna, que vai aprimorar a forma física após uma lesão muscular. Além, né, de Rodrigo Caio e Cueva, que tá nas suas respectivas seleções, né, que é Brasil e Peru, nos amistosos aí da seleção. E o São Paulo, que tem uma provável escala. É provável por quê? Porque o Rogério esconde até os últimos minutos. Porque nos últimos 6 jogos, se não me engano, depois coloca 3 zagueiros. Foram 6 times diferentes, né? Você não gosta do time com 3 zagueiros? Senhora Vamos Camila. lá. Ó, a escalação tá cheia de porque era culpa do Rogério Ceni, né? Mas vamos lá. Renan Ribeiro no gol. 3 zagueiros. Isso a gente é quase certo que vai acontecer. Pode ser Éder Militão ou Douglas, Michael ou Lugano e Lucão. Volante. O que o Lucão tá fazendo ali, coloca o Lugano, vai por mim, deixa não, rolar. Eu também prefiro o Lugano. Eu tenho que falar que nesse jogo eu prefiro o Lugano, gente. Tira o Lucão, pelo amor de Deus. Lancem no Twitter, no Facebook aí, a hashtag Volta Lugano aí, porque tá tenso pra vocês, hein? Bom, na volância, Cícero e Jusilei. Volância. No meio, Júnior Tavares, Marcinho ou Wesley, que não, Marcinho. Pode estar voltando. Não foi embora o Júnior Tavares ainda? Vai ir. Tá com proposta do Ajax. E na frente, ou o mesmo Marcinho.
Ou Tomás. Então, o Rogério tá querendo que o cara vire 2, assim, né? Então. Daí na outra ponta, o Wellington Nem ou Gilberto. Gilberto? Ou Gilberto. Militão. Ou o próprio Militão, que, nossa, ou ele é zagueiro ou ele Então, né? Nossa, tá bem esse Militão, hein? É tudo. E na frente, né, esse é titularzaço. Esse não tem como tirar nunca. Lucas Prato. Eu fui na estreia dele, gente. Nossa, que orgulho. Então, o que temos pra falar? O que temos de informações sobre o São Paulo, Camila Andrade? Tá. São Paulo tá tentando negociar com o Jeromel. Mas... Jeromel? Isso. Não tira do Grêmio nem Não, então, bem provável, bem improvável. É um sonho, né? Exatamente. Custa nada sonhar. Mas, como tá meio difícil, eles estão consultando também um plano B, que é o Robert Arboleda, da Universidade Católica de Quito. E ele é novinho, né? Ele é equatoriano, né? E o Kleber? Desistiram do Kleber? Até o momento, nada ainda. Kleber não rola. Esse jogador aí que eles querem, o equatoriano, né? Eles estão pedindo 2 milhões de euros, cerca de 6,6 milhões de reais. Também o São Paulo está tentando reduzir esse valor, né? Tá mais otimista no acordo. Sim. E a intenção é bater o martelo para que o defensor possa ser inscrito rápido, né? Nessa janela de transferências que acaba no dia 20. Não, aberta no dia 20, né? Só vai abrir, né, dia 20. Desse mês. É isso aí. Esse jogador que eu tava lendo aqui, ele pode suprir a falha constante na zaga, que tá bem difícil, né? E o contrato... Não, já que o contrato do Lugano tá acabando agora, aí no final do mês, acho. Então, acho que ele vai ser de bastante valia aí pro São Paulo. Esse jogador, ele tem um jogo bem firme, um passe bem simples, então acho que vai ser uma boa opção na zaga aí. Vamos ver, né? Falando, já que você citou em Lugano, o que aconteceu? Assunto Lugano. Então, teve uma campanha entre os jogadores. O Sidão até postou um vídeo nas redes sociais dele, falando a hashtag Fica Lugano. Vamos ver, né, se vão renovar aí com ele. Eu espero que sim, como torcedor, assim. Eu acabei de receber 2 informações aqui. Eu falei sobre a campanha Volta Lugano. Fiquei sabendo que os torcedores do São Paulo já estão nesse movimento fazendo a campanha Volta Lugano. E é sério, não é brincadeira, porque eu fui buscar a informação e ela procede. Ou seja, tá complicada a zaga do São Paulo. E outra informação também, o São Paulo quer o Petros. O Petros, ele que tá no futebol da Espanha, né? Não, ele tá no Sport, não Na Espanha. Ele foi pra Espanha? Ele tá no Betis. No Betis. É que a camisa é a mesma coisa, né? Parecida. Aí eu confundo. Então. Outra notícia também é que o Lille anunciou oficialmente a contratação de Luiz Araújo. Uma grande perda pro São Paulo, que o menino tava indo muito bem nos últimos jogos. Ele tem bastante força, né? Velocidade em campo. Vai ser uma triste perda, né? Já foi, na verdade, uma triste perda. Pois é, ele que eu vi das últimas revelações do São Paulo, eu achei ele o melhor, que ele chegou, assim, aquele jogo que ele fez contra o Santos, eu olhei, que moleque é esse? 21 anos ainda, né? São notícias excelentes que a Camila nos traz aqui. Tom. Notícias excelentes. Pra um chora, o outro sorri. Notícias excelentes. Não, mas eu vou ser bem sincero. Sem clubismo. Não, de coração. Eu não torço contra o São Paulo. Eu torço a favor de outro time. Mas, assim, ver um moleque tão jovem sair assim é duro, cara. É um tema complicado. Que a gente tem que... Meu, e ele tava indo tão bem. O São Paulo tá com uma deficiência de jogador imensa. Mas é um tema que a gente tem que trazer aqui pro programa qualquer dia. Sim. Falar sobre os jogadores jovens que estão indo embora. Mas isso é incompetência do clube brasileiro. Dos clubes brasileiros. E o que eu fico bravo, assim, às vezes é de um jogador sair pra um time irrelevante da Europa, sair para um leste europeu ou sair para uma China, eu fico louco. E sair por 30%, 40% do valor que ele poderia render. Então, e ele vai ficar 5 anos lá, o contrato é de 5 anos. Pois é. Olha a perda que a gente vai ter por um bom tempo aí. Pois é. Então, assim, é incompetência dos clubes brasileiros. Isso daí a gente tem que trazer um dia para discutir isso daí, porque é uma coisa bem
bem complicada de se falar, mas a real é, o clube brasileiro hoje não tem competência para negociar com jogador da base ou jogador de fora, enfim, não tem competência para fazer contrato. A gente fala aí da nossa diretoria do Corinthians, jogadores saindo aí por 30%, 40% também do valor. Então, assim, contrato de 1 ano. Pega um jogador sensacional, faz um contrato de 1 ano. É complicado. Uhum. Outra coisa que eu vi também, diga. Interrompendo o Cucão, né? Não, diga. É que o Wellington nem estava festejando o gol que ele fez por um grande acaso, né? Porque foi de bandeja. E se põe à disposição para 90 minutos no jogo de hoje. Ó, já tá cavando. Espero que não. Ó a corneta da torcedora. Volta pro Fluminense, cara. Hoje o jogo lá no estádio deles é brabo lá, hein? Na ilha. O casar deles lá pesa, hein? Na Ilha do Retiro. Ilha do Retiro, não? Isso, não é? É Ilha do Retiro? Isso. Eu acho que é. Ilha do Retiro. É complicado lá, hein? Quando eles fazem aquele casar, a turma mesmo boa, mesmo da fusaca, esporra. Eu só não vou dar 6-0 pro Sport aqui hoje. Vocês sabem que eu sou assim, né? Aqui não, mas chega no peito. Eu só não dou 6-0 pro Sport hoje, porque o Diego Souza, infelizmente, não vai jogar. Pois né? E sinto muito, Henrique Medina. Sim, é o Diego Souza melhor que o Diego Costa. Ele tinha que falar isso de novo, né? Não, vai ser brabo esse assunto até o fim do ano. Bom, a realidade é que São Paulo está em 9º, com 9 pontos ganhos, né? Ai, meu Deus. E o Sport Fala pra mim, tá em 14º com 7. Eles estão próximos. Quantos pontos do rebaixamento aí? Quem? O primeiro clube do rebaixamento aí. O primeiro clube do rebaixamento tá com 5 pontos. E o São Paulo tá com quantos? 9. Quem que é o primeiro aí da tabela do rebaixamento? O Avaí. O Avaí vai jogar contra o... Contra o Flamengo. Não é contra o Fluminense. Avaí contra o Atlético Goianiense. Os dois que tá lá embaixo. Nossa, olha que maravilha. Uma vitória do Avaí aí e uma derrota do São Paulo. Não passa. Não, São Paulo não vai perder. Cai. Não passa, mas né? Não, mas olha, eu vou falar bem a verdade. Hoje não é espantoso o São Paulo perder pro Sport lá. Não é mesmo. Então, porque o Sport nos 2 últimos jogos tá jogando muito bem. Não é espantoso pra ninguém perder do Sport lá. O Sport é um time muito forte, é um clube de tradição, é um clube que tem um treinador aí que é excelente e foi um dos maiores treinadores aí do Brasil. Então, assim, não é demérito nenhum, lógico. A gente precisa ver como o São Paulo vai jogar contra o Sport. Mas não é demérito nenhum se perder do Sport lá. Né, se lutar em campo, se jogar. Se perder assim, beleza, normal. Entendeu? Mas se perder jogando com a calça jeans molhada que o São Paulo vive jogando aí é merecido mesmo. Vai ser complicado. Eu acho que o Rogério deveria usar mais o pessoal que tá no banco, os novos também. Molecada. Isso, a molecada, porque eles jogam bem melhor. E pra mostrar um pouquinho mais do futebol deles, né? Sim. Bom, e o São Paulo tá cheio dos desfalques, né? Igual você... como a gente mencionou aqui, tá buscando uma reabilitação, só que é difícil a gente ver dar uma opinião para ver se consegue vencer do Sport fora, porque como eu ressaltei aqui mais cedo, nunca ninguém sabe que time do São Paulo vai entrar em campo. Uhum. Então o Rogério Ceni, desde quando chegou, não conseguiu formatar esse time ainda. Ninguém sabe a zaga, se vai jogar com 2 zagueiros ou 3, se vai jogar os 2 lateral ou só um e outro improvisado. Quem que vai jogar ao lado do Prato? Porque o Luiz Araújo já saiu, então agora tem mais uma dúvida ainda. O Tomás machuca, que tá, né, que começou bem. Aí surge esse Marcinho, que surgiu bem pra caramba. Marcinho é um bom jogador. Bem no jogo passado. Não só no jogo passado, viu? Não só no jogo passado. Nos últimos jogos aí, o Marcinho tá sendo um desafogo aí pelas beiradas do campo. Ele deve ficar sempre agora, né, já que estamos com uma deficiência. Ele tá cavando o seu lugar ali no lugar. Ele é o substituto imediato do Araújo? Será? Agora nos próximos jogos vamos ver, né? O Araújo saiu. Seria mais o Maxwell, eu acho. O Maxwell tá fora também. O Maxwell acho que vai armar o time.
Eu acho que ele vai dar uma levantada. No meio campo perfeito, assim, eu visualizo o Maxwell ao lado do Cueva, armando o time. O Petros seria uma boa contratação pro São Paulo, viu? O Petros já é na parte da volância. Armação também. Volância é armação ótimo. também, porque eu acho que o Petros seria um... Eu acho que ele é um volante de chegada, tipo o Elias, sabe? Sim, também. Eu acho que ele se encaixaria bem no time do São Paulo. Mas você vê de volante, o São Paulo se acertou. Pode não estar jogando muito bem. O Cícero e o Jusilei, lado a lado, eles fazem uma bela dupla. Sim, eu gosto dessa dupla também, acho muito boa. E aí o Petros encaixaria onde? É isso que é difícil ver. Então, eu vejo o Petros na armação. Eu não vejo ele só como Mas volante. aí, pra jogar junto com essa turma, o São Paulo não pode jogar com 3 zagueiros. Sim. Porque aí come uma opção. Eu acho que assim, 2 zagueiros, 2 laterais, né? Um 4-4-2 que fosse. E nesse meio aí, colocasse, pode ser o Cícero, o Jusilei, colocasse o Petros pra armar o time, porque ele tem capacidade. Mas quem é o 10 é o Cueva. Então, mas o Cueva é mais atacante do que armador, cara. Ele não consegue. Eu também acho. Eu acho ele mais atacante do que armador. Então, não sei não, eu acho que o Petros ele se encaixaria bem, porque não é um jogador veloz, é um jogador que pensa, é um jogador que tem muita técnica, pra bater na bola, pra dar passe. E não sei aí quem que seria para complementar aí o time de São Paulo. Bom, é isso aí. Por hoje é só de São Paulo. Voltamos para falar mais sexta-feira, né? Sobre como foi o jogo, os resultados. E agora eu vou fazer um rápido intervalo. Já a gente volta para falar de Corinthians e o clássico do final de semana, que é entre Santos e Palmeiras. Já a gente volta. Até mais. Estamos no ar. Aê! Olha, gente, logo estaremos lançando um canal do YouTube chamado Arquibancada. Nossa, hein? Aí vocês vão ver o que acontece aqui nos bastidores. Só que gente doida, cara. Além, lógico, de vocês poderem ver o nosso programa na íntegra, quem perdeu na rádio ou quem quer ver o programa com as imagens, vamos soltar lá no YouTube. E também fazer outras coisas más. Vamos fazer desafios. Ai, meu Deus. Sim, eu vou ser o alvo. Vai ser um canal bom. A Camila tá perdida. Vamos lá, sem delongas, falar dele. Dele, Thiagão. O nosso. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Ai, que hino. Fazer igual a Camila. Salve o Corinthians. Que hino, Camila, que hino. Sem clubismo nenhum. Imagina. Sem clubismo, Camila. Que isso? Vaiano? Vaiano? Sem clubismo, Camila. O Corinthians que entra em campo hoje às 9h45 da noite, mais conhecido como 21h45. Ainda bem que você aprendeu, repita. Lá na Arena Corinthians. Qual horário? 21h45. Contra o Cruzeiro. Do nosso mano. Querido Mano Menezes. Do nosso mano. O Corinthians que segue líder, né? Já é a 4ª rodada seguida, se não me engano. Segue o líder. Segue o líder. Está em primeiro. E o Cruzeiro está... Nossa, não tô nem achando o Cruzeiro na tabela aqui. Ó. Tá em sexto. Não, tá bem. Tá em sexto com 10 pontos. O Corinthians lidera isolado com 16 pontos. Quem é em segundo? Segundo o Grêmio. Quantos pontos? 15. Tranquilo, a gente abre 4 hoje. Vamos ver. Então, o Corinthians que tem alguns desfalques também pro jogo de hoje. O Fagner e o Rodriguinho tá na seleção brasileira. Não tem problema, a gente tem... Danilo que tá se recuperando daquela nova lesão agora, né? Danilo. Léo Príncipe e Mantuan estão machucados. E Wilson recuperando a forma física. Que também o Wilson vai ser difícil jogar, hein? Vamos ser sinceros. Sim. A provável escalação do Corinthians hoje contra o Cruzeiro é Cássio, Paulo Roberto na direita, Balbuena e Pablo na zaga e Menino Arana, Canetas Aranha na esquerda. Vai jogar muito hoje. Na volância, Gabriel e Maicon. Por que essa cara de sono aí, Camila? Ai, dá até um pouquinho de sono. E o nosso camisa 10 é o Jadson, né? E o trio de ataque
é Romero, Marquinhos Gabriel. Deus Romero. E ele, Jô. O artilheiro Jô. Sim. O que esperar do jogo de hoje, Thiago Freitas? Sinceramente... Sim. Não, sem zoar agora, vai. Vamos ser Por sérios. favor. Não, porque eu ia falar que o Corinthians ia fazer 4-0, que ia ser baile, mas vamos falar a realidade aqui. Vai ser 5-0, 5-0, fora o baile. Estamos esperando. Fora o baile. Então, assim, o Corinthians tá com um time muito bom, tá jogando muito bem na arena. A gente tá com um time aí, mesmo com os desfalques, o time se encaixou bem, tá montadinho, o Carille tá sabendo domar esse time aí. A entrada do Marquinhos Gabriel aí, pra mim, foi uma excelente escolha aí do Carille. Eu acho que tá formando um meio de campo bem consistente. Creio eu, sim, que vai ser um jogo aí de muitos gols. Não sei se a nossa defesa não vai tomar gol esse jogo aí, né? Porque a gente tá se lançando muito ao ataque. Então, mas eu creio que seja um jogo aí pro Corinthians fazer muitos gols. Pode ser 5-0 sem problema nenhum. Ô, que humildade, hein? 3 do jogo. Totalmente humilde. 3 do Ele jogo. escalou o jogo, por isso que ele tá falando. O Cruzeiro é um time difícil, 3, cara. Então. O Ábila voltou a fazer assim, gol. Amigo, você já ouviu aquela velha premissa? Qual? Caiu Itaquera, Já era? O juiz opera. Pro São Paulo é assim. São 7 jogos, né, senhorita Camila? 7 jogos. Sim. Nem vou comentar, vai. E aí, Camila Andrade? O que você acha desse jogo entre Corinthians e Cruzeiro? Eu acho que o Romero tem que fazer um golzinho porque eu escalei ele no cartão. Só isso? O Romero? É. Ah, entendeu. Sem clubismo, Camila, sem clubismo. Qual que é a sua opinião sobre o jogo? Eu acho que vai ser 1-0 Corinthians, velho. Nossa. E segue o líder. Nossa. Não, sem problema nenhum, segue o líder. Ai, gente, eu tenho que opinar também, né? O Corinthians aí que tá há 5 jogos sem perder aí no Brasileirão. Corinthians líder, com o time totalmente encaixado. O Carille, ele soube compactar o time muito bem. Ele acertou nessa escalação, né? Sim. É o que o Rogério precisa fazer no São Paulo. Sim. Ele precisa. Você quer comparar o São Paulo, Camila? Ai, meu Deus do céu. Ele precisa montar um time que encaixe igual esse do Corinthians. Exato. E outra, ele precisa ter jogadores que comprem a ideia dele, né? Sim, porque também. não adianta você aí ter um meia como o Jadson, o Marquinhos Gabriel, um ataque aí, o Jô, o Romero jogando muito, artilheiro isolado da arena. Mas assim, não adianta nada você ter um time com boas peças e você não ter um comando legal e não ter aqueles jogadores que comprem a sua ideia. É o que vem acontecendo com São Paulo, com Palmeiras. Palmeiras está com um elenco milionário. Milionário. Mas parece que os jogadores esse ano não compraram a ideia do Cuca. Parece... Eu não sei qual que é a dificuldade. A gente já vai falar do Palmeiras já, do clássico aí. Mas é isso. O time não compra a ideia do treinador e dá nisso. O time é inconstante, o time não consegue jogar. E o Carille, ele tá se tornando aí... Se não for ficar no Corinthians... Daqui 1 ano, 2 anos, ele definitivamente marcou aí e ele tem cenário aí em qualquer clube do futebol da Série A. Ele tá demonstrando ser um bom treinador, né? Fazendo um bom início de trabalho aí que tá impressionando todo mundo. Não, Cucão, início não. Ele já tá com um trabalho aí... Início. A gente tá com um trabalho fundado aí. A gente tá no mês 6. Ele tá 6 meses sendo treinador só. Então, foi campeão paulista. Então, é um início arrasador. Então. Ele é líder hoje do Campeonato Brasileiro e foi campeão paulista. Pra mim é o melhor técnico na atualidade. É complicado. Eu acho que o Corinthians também tá numa fase, cara, que tá uma sorte, porque querendo ou não, você vê times de melhor elenco como Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras não conseguem montar seu time. Mas é isso que a gente tá e tem um melhor elenco. Aí o Corinthians, que tem um elenco reduzido, consegue montar um time e aí as peças que entraram pra substituir renderam muito bem. Gente, quem iria falar pra mim que o Paulo Roberto iria se dar bem na lateral direita? Mas é isso que a gente acabou de falar. Não dá. Os jogadores têm que comprar a ideia do treinador. O treinador ganha jogo sim.
O treinador ganha jogo sim, entendeu? O esquema tático sim, não é só sorte, né? Exatamente. Então, assim, é competência. O Tite falava muito isso, competência. Ele falava muito isso. Então, eu acho que o Carille, ele teve uma boa escola. Ele teve uma sensacional escola dentro do Corinthians. Professor Tite, ele pegou o Mano Menezes, sim, na época que o Mano destruiu com o Corinthians, e pegou o Tite na sequência. Ou seja, ele teve uma escola de professores sensacionais. E outra, ele tem um auxiliar técnico, né? Que é o outro cara monstruoso também, que é o senhor... Osmar Loss? Osmar Loss. Exatamente. Ele foi uns 5 anos consecutivos, sim, na base do Corinthians, chegando na final. Em todos. Desde que ele assumiu a base do Corinthians, o Corinthians só deu final. Sim. Em todos. Não foi campeão em todos, mas chegou na final de todas as Copas São Paulo. Foi um trabalho bem feito. Foi um sim, trabalho bem feito. Então, vamos ver o trabalho dessa dupla aí, vai dar o que falar no Corinthians mesmo. O jogo hoje é 5-0. Pode anotar aí. Isso aí. Não, eu vou perguntar depois no final o que cada um pensa. Porém, agora vou falar dele. Vou tocar os 2 hinos de uma vez. Então, vamos lá. De uma vez? É. Ixi. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é um novo campeão. Glorioso alvinegro baiano. Campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. Eu vou falar a escalação. Quem está de fora, depois eu solto o outro hino. O Santos que entra em campo hoje na Vila Belmiro às 21h45 contra o Palmeiras. E quem está de fora? Daniel Guedes está suspenso, Kleber e Rodrigão machucados, Ricardo Oliveira e Zeca em recuperação física, Gustavo Henrique e Luiz Felipe em recuperação de cirurgia. O provável time de hoje que entra em campo para enfrentar o Palmeiras é o Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Jean Mota, Renato, Thiago Maia e Lucas Lima, e na frente Bruno Henrique, Kaique e Vitor Bueno, ou Copete. Esse aí é o provável Santos. Nossa, que ataque é esse? Para enfrentar ele. Deus, Santos. Nossa, Quando surge ao verde imponente. Ok, é pra você, hein? É pra você. Ninguém mandou ele começar com isso, cara, porque já veio gente perguntando que ele falando pra mim que ele é palmeirense, cara. Toma essa cornetada aí, Key. Deixa o Rococó tocar, Tem que chegar no refrão, né? É. Pra gente cantar junto aqui, pô. Tem, Tradição lógico. já. Olha lá. É campeão. Oi. O Palmeiras que entra em campo hoje, né? Já falei quem entra em campo. Eu vou falar quem está fora no Palmeiras. Felipe Melo, que tá machucado, que fez uma cirurgia na mão, né? Ele fez um vídeo, cara, muito hilário. Ele tá chapadão ainda. Tá chapadão de remédio. Ele fez um vídeo muito hilário, cara, muito hilário. Ai, eu vi esse vídeo, foi muito engraçado mesmo. Então, o Felipe Melo, que tá machucado, recuperando da sua cirurgia na mão. O Dudu, que tá em recuperação física. Moisés, Thiago Martins e Arouca, que tá em recuperação de cirurgia de joelho. Mina e Borja, que estão na seleção na Colômbia, né? O Palmeiras entra em campo, a provável escalação do Palmeiras, né? Quem no gol? Fernando Praz, ainda. Novamente, mesmo sempre sendo mesmo contestado. Na lateral direita tem uma dúvida, se joga o Fabiano ou o Mike. A dupla de zaga é Edu Dracena e Juninho. E na esquerda, aquela dúvida de sempre, ou Zé Roberto ou Egídio. Não te interrompendo, mas já interrompendo, tem uma São Paulina aqui no estúdio que com a música do hino do Palmeiras aqui não para de balançar a cabeça, cara. Tá vibrando com o hino aqui mais do que... Não é que ela gosta do Rococó também. Esse Rococó contagia. É bom, cara. Esse Rococó, falar pra você, contagia até corintiano, palmeirense, São Paulino, tudo. Vamos lá, na volância, Thiago Santos e Tietê. Na frente, armando o time, Keno. Keno não, Guerra. No ataque, Keno, William e Roger Guedes. O que falar desse confronto entre Santos e Palmeiras, Thiago? Bem, eu acho que o Santos jogando na Vila é muito forte.
Eu acho que o Palmeiras está numa inconstância muito grande, mas creio eu que o Palmeiras vai jogar bem na Vila. Eu acho que vai ser um jogo truncado no primeiro tempo. Vai ser um jogo bem, bem feinho. E no segundo tempo aí as duas equipes com vontade de ganhar vão proporcionar um jogo melhor aí pros, sei lá, 300 torcedores que vão estar na Vila. Ô, louco, hein, que corneta? Não, uns 5 mil vai ter. Será? Vai. Será? Vai. Sei não, hein? Com frio ainda? Senhores de idade não saem no frio à noite. Segura essa corneta aí. Ai, Enfim, meu Deus do céu. então assim, eu acho que vai ser um jogo feio aí no primeiro tempo. Mas segundo tempo eu acho, creio eu, na minha humilde opinião, eu acho que o Santos vence aí por um placar, sei lá, de... Pastor Oliveira vai jogar? Não. Então o Santos perde aí de... Mas o Kaique e o Bruno Henrique vai, tá fazendo muito gol essa dupla aí, hein? Quem que tá no ataque do Palmeiras? O ataque do Palmeiras Bigode? é o William do Bigode, Keno e Roger Guedes. 3-0 pro Palmeiras. Ô, louco, hein? Nossa, Sua opinião No sobre segundo- esse no segundo confronto, Camila Andrade. uhul. Eu ia falar Almeida de novo. Eu acho que vai ficar bem equilibrado esse jogo. As duas equipes vão jogar bem, tanto o primeiro tempo quanto o segundo. Mas acho que o Palmeiras ganha. Eu vou... Tem placar na cabeça? 1-0 Palmeiras. Não vou chutar tão alto, porque eu acho que o Santos vai jogar bem por estar jogando em Na casa, Vila? né? Bom, como estamos nos últimos confrontos, então vamos já começar com os nossos palpites do jogo do final de semana. Você, entre confronto entre Santos e Palmeiras? Santos e Palmeiras, 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Thiago falou 3-0 Palmeiras, né? 3-0 Palmeiras. Eu acho que esse jogo vai ser 2-2. Nossa, Cucão. Buretaça! Pelo amor de Deus, Cucão. Sai de cima do muro, Cucão. Palpites para Sai de cima Corinthians do e muro. Thiago Thiago Freitas. Eu já falei, 5-0. Você não tá levando a sério? 5-0. Tá bom, 5 a não. 0. Tudo bem, falou, tá falado. 5-0. Palpite para Corinthians e Cruzeiro, Camila. Eu vou no 1-0 de novo, Corinthians. Gol do Romero. Gol do Romero, que eu tô torcendo. Eu já acho que também tô com você. Vai golear. 1-0, gol do Jô. Eu animei aqui, ô louco. Ô, Cara, 3 pontos, segue o líder. Ô louco, ô louco. Entre o confronto de Sport e São Paulo, o que acha desse jogo, Thiago Freitas? 2-1, Sport. 2-1 Sport. Vai ser um Camila, jogo difícil. 2-1 São Paulo, né, querido? 2-1 São Paulo, isso aí. Eu tô achando também que vai ser também uns 3-2 Sport. Jogaço. Jogaço, 3-2 Sport. Jogo de 5 gols. Oh, belo jogo. Belo jogo. E quem vai fazer gol pra você ficar com mais raiva, Camila? André Balada. Não, quem vai fazer o gol do Sport? Pô, tô falando que vai fazer 3. Meu time B do Cartola, Osvaldo. Osvaldo. Lei do ex. Osvaldo Não, vai fazer. não. Verdade, essa lei do ex pesa, hein? Osvaldo tá Essa jogando uma bola. Tá, então ele vai fazer um gol que eu falei do 2-1. Ele tá jogando uma bola sensacional lá, hein? Cuidado. Não, mas eu É, acho. bom A jogador. zaga do São Paulo acho que não tá preparada pro Osvaldo, não. Se Mas tava vou- preparado pro Jô. Voltando a falar do clássico, vocês falaram que. Você falou que pode ser um jogo sonolento e tal. Eu não sei, eu tô achando que lá na Vila, cara, o Palmeiras encarna, velho. E eu acho que vai pra cima. Não, e o Santos não vai deixar barato. É por isso que eu falei, 3-0. E o Santos não vai deixar barato. E vai ser jogão. Por isso que eu tô achando que vai ser 2-2. Porque vai ser um jogão. Jogão Mas de 2 a bola. 2 não é jogão, cara. Claro que é, pô. 4 gols, um jogo de 4 gols. Um tem que sair. Emocionante. Um tem que sair ganhando pra zoar o outro o resto da semana, cara. Cara, eu vou ter que bolar uma vinheta aqui, cara. Porque a gente vai falar de Cartola. Mas como não tem Toca o hino. do Falando- Corinthians, segue falando em o líder. Cartola. Segue o líder. o hino nosso do Cartola vai ser esse. Ah, Já tava com saudade. Nossa, a gente vai sentir uma saudade desse campeonato, hein? Ai, 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 saudades Champions Até League, fin- saudades de ver Real Madrid levantando a taça. Gente. Quanto tempo vai demorar ainda pra gente ver de novo? Só agosto agora. Pois esse é. hino é o mais bonito que tem, né, cara? Sim. Pois é, que Mas hino sim. trabalhado.
Vamos falar de Cartola. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Vou falar o resultado, a pontuação da rodada e depois eu vou falar a posição dos times no campeonato no geral. Vamos lá, na rodada passada, a rodada de número 6, né? 6. A rodada número 6 do Brasileirão. Tem gente escalando o mesmo time há 3 rodadas e fazendo 50, 60 pontos. É vergonhoso Acontece, isso. né? É vergonhoso isso. Vamos lá. Visicutão fez 99,65 pontos. Esse mitou, hein? Visicutão, quem que foi o nosso ouvinte aí? Henrico Ibanez. Tá aqui o nome. Bom, o De Alcântara FC fez 86,25. O Eto fez 81,50. Vai falando o nome dos nossos ouvintes aí também. O De Alcântara FC é o Rodrigo Alcântara. Pode deixar, eu vou falando o nome deles aqui, você fala o nome do time. Tá, o Eto fez 81,50. Você tá por pontuação da rodada, né? Isso. Tá, peraí, vamos lá. De Alcântara, o Rodrigo Alcântara. E o Wellington Gonçalves. E o Wellington Gonçalves em terceiro. O Naipe, que é o time do Rogers, fez 74,35. O Fucabala FC, que é o time do... Lá vem. Do senhor que vos fala, o Cucão. Mitou aqui, tá bom. Mitou? 61, pô, eu fico feliz quando faço acima de 60. Cara. O Open Checa fez... O time do nosso querido... Lucas Cleto. Fez 59,10. O Disease Brasil, do nosso querido Vitor Estival, fez 58,85. O KIKFC, do nosso querido Key Fernandes, o pai do nosso Key aqui da rádio. Isso, Key Fernandes Sênior. Ele fez 58,15. O Athletic of Medina, do nosso Henrique Medina, do nosso Corneta, fez 54,01. O Sargento Pimenta, do nosso querido Arthur Norato, fez 51,11. Agora vamos falar só de quem daqui da rádio, agora, né? Agora vamos falar da Série B, da parte de baixo da tabela. Spunk Sport Clube, do nosso querido... lógico, Thiago Zidane. Thiago Zidane não, óbvio. Cara. Thiago Freitas. Não, Thiago Zidane, meu amigo. Thiago Corneta. Aqui é camisa 10. Thiago Corneta, barra... Aqui é camisa 10. Cover do Diego Souza. Costa. Diego Costa. Nossa. Fez 46,31. Nossa, Thiago, sério isso? Muito ruim você esse não Thiago. vale nada porque você tá escalando o mesmo time há 3 rodadas. O mesmo time, cara. O mesmo time nossa, que eu nem mudei e ainda isso. Consigo fazer mais que você. É ridículo isso, cara. Opa. Vamos lá. América Pindense 5498. Olha o nome, que time legal, hein? Do nosso querido... Quem que você tá aí? Zaqueu de Oliveira, fez 42,85. O G Morandim FC. Gabriel Morandim. Fez 42,25. O SC Santa Bárbara. Binho Forner. Fez 41,34. Ortiz 08. Da nossa querida Thaís Ortiz. Thaís, aparece aqui, hein? Demorou, tá demorando já, hein? Tá demorando vir aqui, hein? Fez 37,9. Roger Turri. Do Rogério. Fez 30,52. Churupita Super Soccer. Elaine Senes. É, a mamãe do Key. Fez 29,61. Nossa, a família inteira joga, que bacana. Spunk Sport Clube B. Esse cara é fominha. Esse é a categoria de base. Quer fazer dois times no... O que falar de uma pessoa que cria 2 times no Cartola? E o mais legal de tudo, se juntar a pontuação dos 2 times dele, não chega no meu. Exatamente. Peraí, eu tenho que avaliar. O time B é pra avaliar as posições, é pra avaliar os jogadores nas rodadas, é pra ver se merece estar no time titular. Cara, é muito Miguel, porque daí, tipo ruim. Assim, ó, um foi mal, o outro foi bem. Aí ele vai falar, não, porque eu pontuei tantos pontos com o outro que foi bem. E esse time é o outro time do Thiago Fominha, fez 28,20. Fala o nome, rapaz, Thiago Zidane, camisa 10. 3M Martelinha FC fez Martins. Fez 26,30 pontos. Aline Burton. Alice Burton. Fez Nicolas Oprado. Fez 24,50. Agora eu quero saber porque
Kings of Jamaica do nosso querido Key Fernandes não está aqui na lista. Por quê? E por que o meu também não tá aí? Por quê? Porque vocês não conseguiram. Porque vocês não conseguiram entrar nem entre os 20 na rodada. Exatamente. Isso claro que não, ninguém me adicionou na liga, eu sou excluída aqui. Isso foi da rodada. A gente precisa incluir a senhorita ali. Eu fiz 53 pontos e 87. Pois é. E na rodada passada foi 58 e alguma coisa. Com o mesmo e eu tá nem estranho escalei. isso aqui, não tá? Vergonha, cara. Eu nem Por que não carregou aqui? Só se ele saiu. Se ele saiu, a gente dá uns Não. no ouvido dele. Ó, vou dar agora a posição do campeonato, é isso? Mas Deixa isso eu colocar. Só fala os 3 primeiros aí. Não, vou falar. Já vou falando em sequência. Em primeiro, De Alcântara, Visicutão, Eto, Naipe, Sargento Pimenta, Fucabala, Atlético of Medina, Disease Brasil, KK, Open Checa, Spunk Sport Clube, Santa Bárbara, Alice Burton, Morandim, Churupita Super Soccer, América Pindense, 3M Martelinho, Kings of Jamaica, Ortiz 08 e Rogério Turri. Nossa, Thaís, hein? Lanterninha, hein, Thaís? Que isso? Coisa feia, hein, Thaís? Coisa feia. Bom, e por hoje é só, pessoal. Vamos encerrar aqui mais um Arquibancada. Mandar um abraço pra alguém. Camila. Eu quero mandar pro meu mozão Matheus, lindo, maravilhoso. Ixi. Mozão Matheus. Ixi. Thiago. Eu quero mandar um abraço aí pra todos os ouvintes. Pedir um obrigado aí pela preferência. Sigam a gente nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram. O Instagram é da Rádio Fritura. O Facebook aí a gente tem o Facebook da Rádio Fritura e da Arquibancada. Isso. E da Arquibancada. E sigam a gente aí que a gente sempre tá postando novidade. Em breve mais novidades aí. É isso aí. Vou mandar um abraço também pro meu filho Caio, que sempre nos escuta, pra minha esposa Marina Martinez e para todos os ouvintes. Siga nós nas redes sociais, no YouTube futuramente vai ter o canal Arquibancada, no Facebook o Arquibancada, a página Arquibancada. E é isso aí. Até sexta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.